Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula, onde nós dois juntos vamos resolver de uma vez por toda o que é o maior problema de quem quer começar uma horta em casa. Cultivar legumes e hortaliças que realmente se desenvolvem, que dão frutos, que ficam assim repolhudos, bonitos, suculentos. O que eu estou falando é que eu vou te mostrar como cultivar hortaliças de forma eficiente, que ficam lindas usando uma estratégia que funciona para qualquer pessoa, independente se você está começando agora ou se você já tem algum contato com a jardinagem, porque ele usa 3 pilares para a construção de uma terra fértil e produtiva, sem o uso de produtos químicos ou venenos. Provavelmente você já ouviu falar que a terra onde cultivamos as nossas plantas precisa ser rica e fértil. Mas esses conceitos são muito vagos. Afinal, você sabe como é uma terra rica e fértil? Você sabe o que é preciso fazer para conquistar e manter a terra assim durante todo o cultivo? Hoje eu vou te mostrar como você pode usar essa estratégia da tríade da terra para finalmente ter uma horta bonita e produtiva com princípios 100% ecológicos. E não aquelas verduras mirradas e cheias de pulgões, lagartas que não dão frutos e logo ficam feias, todas pintalgadas de manchas e doenças. Olha só, já faz algum tempo que eu tenho usado essa mesma estratégia para plantar nos mais variados cultivos, seja em jardins, hortas, pomares e até mesmo em vasos. E também tenho ensinado algumas pessoas, geralmente as que participam aí dos meus grupos mais avançados, sobre como usar isso nos seus cultivos. Como a Atia Maria Paiva, que já está encantada com a primeira floração dos seus citros, depois de realizar as recomendações de cuidados e adubações. E como a Monique de Jesus, que já colocou a mão na terra e está cultivando uma horta caseira produtiva, cheia de verduras e legumes deliciosos. Ou como a Viviane Araújo, que mesmo morando em apartamento está aproveitando a floreira da sacada para plantar pimentões, berinjela, tomate e cóleos, além de manjericão e alho. Sabe, trabalhar a terra tende a ser difícil, trabalhoso, a gente gasta com adubos, gasta o nosso tempo, a nossa dedicação e muitas vezes, depois de todo esforço, acaba não produzindo nada. Muita gente só de pensar em pegar na enxada já desiste. E não é nem preguiça, nem é tanto pelo trabalho que dá, mas pela incerteza de saber se as suas plantas vão crescer e ficar bonitas naquela terra ou não. E se você já tentou trabalhar a terra para uma horta ou canteiro, sabe o quanto é difícil conseguir que as plantas sigam em frente, se desenvolvam até o ponto da colheita. Só que seguindo essa estratégia, do qual nós já vamos falar, primeiro, você não começa mais do zero. Segundo, você tem a confiança de estar trabalhando uma terra que realmente produz. E terceiro, e o que é mais importante, você faz tudo isso protegendo a sua saúde e a natureza. Ou seja, sem usar adubos químicos. Bem, eu sou Raquel Patro e posso afirmar isso com toda certeza, porque já trabalho com jardinagem desde 2006, como jardineira e paisagista. E já implantei diversos jardins, hortas e pomares, além de oferecer consultoria e cursos para as pessoas que querem se aperfeiçoar no cuidado com as suas plantas. Além disso, eu procuro trazer informações confiáveis e dicas de plantio através do maior site sobre plantas do Brasil, o jardineiro.net, onde eu sou editora. Por isso, esqueça essa ideia de que é só cavocar a terra com a enxada, jogar umas mudas ou sementes e esperar que isso vá dar certo. E também de que você pode encher o seu jardim de restos de comida na esperança que a terra fique fértil e adubada. Em ambos os casos, tanto afofar por cima como jogar restos de comida está fazendo com que você erre a mão no preparo da terra. E eu aposto como você já suspeitava disso. Tanto que se você reparar, a maioria das pessoas que tenta cultivar uma horta nunca nem de perto produzem verduras e legumes com a qualidade e o tamanho que a gente vê na prateleira do supermercado ou na feira. E aqueles que jogam cascas e restos de comida acabam somente atraindo moscas, lesmas, ratos, baratas e outros bichos
para o seu quintal. É claro que fazer isso faz com que você perca tempo, energia e a esperança de um dia ver a sua horta, o seu jardim recheado de plantas viçosas e bonitas, produzindo para dar e vender. Eu explico. Se você não tomar hoje uma atitude para iniciar a sua horta orgânica, vai continuar consumindo verduras e legumes cheios de agrotóxicos que podem estar envenenando você e a sua família. E sabe-se lá o que isso pode acabar provocando a longo prazo na sua saúde. Deixa eu te explicar como você pode virar esse jogo e finalmente fazer uma horta que dá certo. A terra que a gente tem no nosso jardim, no nosso quintal, se não fizermos nadinha com ela, deixarmos por conta da natureza, o que acontece? Vai crescer um matagal, não é? Vai ter bichos como passarinho, cobra, lagarto. O cachorro vai lá, vai fazer cocô. A natureza está tentando achar o equilíbrio dela. Essa terra, com o tempo, ela vai melhorando naturalmente. Depois que tiver bastante arbustos, bastante mato, uma verdadeira floresta, eu vou te dizer que essa terra vai ficar maravilhosa. Acontece que ninguém quer o jardim virado num matagal, não é? A gente vai lá, capina, deixa a grama baixinha ou no terreiro mesmo, sem planta por cima. Não deixa juntar aí cocô de cachorro, aquele terreno varridinho de dar orgulho para todo brasileiro caprichoso. E isso é só um exemplo, gente. Eu sei que nem todo mundo tem cachorro. Mas o que eu quero dizer é que a gente não deixa as plantas, os resíduos se acumularem sobre a terra. Se a árvore derrubou um monte de folhas, a gente vai lá e rastela. Não deixa as folhas para apodrecer no quintal. Junta tudo e joga fora. Ou até mesmo queima, como eu vi muitas vezes a minha avó e a minha mãe fazerem. Só que assim, a nossa terra permanece sempre pobrinha. Pois é claro, a gente não deixa os nutrientes que iam alimentar a terra voltarem para ela. Nutrientes esses que estão nas folhas, nos capins e até nas fezes dos animais. E quando eu falo na estratégia da tríade da terra, é justamente para que a gente possa trabalhar a nossa terra sem abandonar o quintal para ele virar aí um matagal descontrolado. A tríade é composta por 3 pilares. O primeiro pilar é o pH. O pH da nossa terra brasileira, aquele barro vermelho, costuma ser muito ácido. Essa acidez é muito prejudicial para as nossas plantas. Ela não deixa as raízes se desenvolverem, as plantas ficam mirradinhas. Além disso, mesmo que a gente adube a terra, as plantas não conseguem absorver os nutrientes quando a terra está muito ácida. Ou seja, é dinheiro e trabalho jogado fora. Mas a acidez do solo tem solução. E o nome dela é neutralização. Podemos neutralizar o solo do nosso quintal, do nosso jardim, utilizando calcários. E um dos calcários mais naturais que temos acesso todos os dias são as cascas de ovos. E é muito fácil juntar e utilizar, e quando preparados da forma correta, eles vão te ajudar a neutralizar a terra dos seus canteiros, dos seus vasos, do seu pomar e da sua horta. O segundo pilar da nossa tríade é a matéria orgânica. Tudo que um dia já foi vivo é rico em matéria orgânica. As plantas, os animais, os fungos. E adivinha só, essa matéria orgânica é a comida da nossa terra. Pois é, você aí achando que tinha que alimentar a planta, né? Mas na verdade, antes de alimentar a planta, devemos pensar em alimentar a terra. E ela come muito, ela precisa de bastante alimento. E olha que notícia boa! Ela não escolhe muito o que comer, pode ser qualquer tipo de matéria orgânica, desde que não tenha venenos. E temos que pensar em mais 2 detalhes aqui na nossa matéria orgânica. Ela precisa ser compostada, não dá para jogar restos de comida no quintal, pois sabe o que vai acontecer? Você vai acabar atraindo bichos como moscas e ratos, e esses restos vão acabar apodrecendo, juntando fungos, que podem deixar as nossas plantas doentes. Além disso, quando esses restos apodrecem, eles liberam substâncias tóxicas e nocivas para as plantas, como o amônio e o etileno, por exemplo. Então, o certo é colocar os resíduos orgânicos num lugar especial só para eles se decomporem, protegidos dos bichos, da chuva, do sol. Ou seja, devemos colocar os restos na composteira. Lá, longe das plantas, eles vão se decompondo
até que fiquem estáveis e em equilíbrio, viram aquela terra preta rica em matéria orgânica, rica em nutrientes, para alimentar o barro, para alimentar as plantas, que é tão importante e que faz toda a diferença nos nossos cultivos. Muitas vezes é esse material que está faltando aí para a sua hortinha dar aquele salto de produtividade, sabia? E viu só? A gente pode fazer essa terra preta em casa mesmo, só com os restos de alimentos. A gente não precisa ficar toda hora comprando terra preta em sacos caros aí na floricultura. Por último, o nosso terceiro pilar da tríade da terra é o mulching. Essa palavra engraçada em inglês nada mais é do que uma cobertura morta sobre o solo. Isso mesmo, de agora em diante você nunca mais vai deixar a terra dos seus canteiros à mostra. Está proibido. Quando a terra fica à mostra, ela sofre erosão com a água das chuvas. Ela fica dura e compactada. Ela evapora e perde todos aqueles adubos que a gente colocou com tanto esforço. Além disso, uma terra coberta fica quentinha e úmida o dia todo. A terra por baixo permanece fofinha e arejada, ou seja, do jeito que as plantas gostam para crescer suas raízes. E o que podemos usar como cobertura morta? Lembra lá das folhas que você varria do quintal? São elas mesmas, mas você também pode usar aparas de gramas, restos de poda, palhas, serragem de madeira, casca de pinos e até mesmo papelão e jornal na falta dos materiais naturais. Nesse momento eu acho que você entendeu o porquê de ficar simplesmente só cavocando a terra com a enxada e ficar jogando restos de comida, jogando casca de banana, batendo no liquidificador, como tem muita gente que prega por aí. Não adianta nada, além de prejudicar. Tem até um amigo que diz que planta não é porco para você ficar dando lavagem para ela. Agora, quando você usa a estratégia da tríade da terra, focando no pH, na matéria orgânica e no mulching, aí sim, você consegue um solo fértil de verdade, com plantas que crescem sadias e vigorosas e elimina a dependência de adubos químicos. Para o pH, você vai focar na neutralização da acidez. Para a matéria orgânica, você vai alimentar não somente a planta, mas a terra também. E para o mulching, você vai proteger a terra, deixando ela um lugar ideal onde as plantas possam crescer. Isso é usar a estratégia da tríade da terra para nutrir de forma profunda e a longo prazo as suas plantas. A grande notícia é que fazer isso é mais simples do que você imagina. Você só precisa saber como colocar essa estratégia para funcionar aí na sua casa, no seu jardim. E se você quiser a minha ajuda para desvendar aí os mistérios de uma horta orgânica rica, realmente produtiva, sabendo como mexer na terra, como evitar plantas daninhas, como aproveitar a riqueza de restos que você tem aí na sua casa, transformando eles no melhor adubo do mundo, descobrindo como controlar as pragas e doenças sem veneno e conhecendo as melhores técnicas de multiplicação de plantas, aqui está o que podemos fazer. É com enorme orgulho que te apresento o workshop Jardinagem na Quarentena, um treinamento completo de jardinagem ecológica, que vai te levar ao próximo nível nos seus cultivos. Independente se você mora num sítio, numa casa com quintal ou num apartamento. Ele é o único que utiliza a estratégia da tríade da terra, além de 4 fases de reconexão com a natureza, para você mergulhar numa jornada gostosa, de mexer com a terra, com as plantas e colher aí, além de muitas hortaliças e outras plantas, ainda os frutos de satisfação, saúde e alegria que é a jardinagem caseira e natural. Esse workshop foi desenvolvido para que você realize atividades muito práticas desde o início, onde você vai aprender já fazendo, sem deixar para depois. Com ele, você já vai obter os primeiros resultados em poucos dias, ao mesmo tempo em que amplia seus conhecimentos e habilidades com as plantas. Assim que você acessar o treinamento, você já vai encontrar lá a primeira fase da reconexão, onde através da jardinagem e das plantas você vai encontrar o caminho para uma vida mais saudável e plena. Nesse módulo, você vai aprender a produzir saladinhas ricas e nutritivas que ficam prontas em poucos dias. Além disso, vai encontrar o passo a passo
para sua primeira hortinha caseira, usando os princípios aí da tríade da terra. Vai descobrir também um mundo novo de plantas medicinais e de plantas alimentícias não convencionais, que podem estar aí no seu quintal, da sua casa e você não faz ideia. No segundo módulo, vamos entrar na segunda fase, ou seja, através de atividades dirigidas, você vai relaxar a mente através do foco em trabalhos manuais, onde você nem vai notar o tempo passar. Aqui vamos fortalecer a autoestima e o senso de realização. Você vai ter aquela sensação gostosa de um trabalho bem feito, sabe? Você vai mudar a sua casa criando vasos feitos de materiais reciclados que você tem aí na sua casa e ainda vai criar suportes para pendurar eles, tudo com muito bom gosto. Além disso, vamos nos aventurar na arte da aromaterapia através da produção de incensos naturais, sem essências aí artificiais ou serragem, só com ervas aromáticas e medicinais que vão trazer as melhores energias para o seu lar. No terceiro módulo, passamos para a próxima fase, ou seja, o seu jardim. Com materiais simples e que você tem aí na sua casa, você vai descobrir como adubar o seu jardim, assim como controlar as temidas pragas e doenças nas plantas, tudo de uma forma natural. Você vai descobrir também como preparar misturas especiais de terra para plantar diversos tipos de plantas, como canteiros, orquídeas ou suculentas. Vai ver como um ingrediente muito simples aí da sua cozinha, como a casca de ovo, que iria para o lixo, pode ser um poderoso agente para neutralizar o solo e preparar ele para os plantios, atacando um dos principais pilares da tríade da terra. O quarto módulo é um dos mais importantes, pois depois que você passar pelas primeiras 3 fases da reconexão da natureza, vai passar para o próximo nível, multiplicando as suas plantas facilmente por enraizamento de galhos e divisão de mudas, com os segredos revelados dos maiores produtores de plantas. Vai aprender também a adubar as plantas de forma orgânica, natural, econômica e principalmente eficiente, descobrindo a forma correta de adubar, sem ficar jogando restos de comida no quintal. Então, em apenas 30 dias, você sai de uma pessoa cheia de dúvidas sobre como começar na jardinagem ecológica, sobre como poderia aproveitar o tempo e se desenvolver nesse momento tão delicado, para uma pessoa